muitas vezes, além da questão sobre a participação de testemunhas e peritos na mediação, também tenho sido aí auscultada e questionada sobre a questão de outras pessoas diretamente envolvidas na situação poderem ou não participar dos trabalhos de mediação. Em particular, nas áreas da família, existe uma grande polémica em torno daquilo que é a possibilidade ou não, por exemplo, da participação de filhos, sogros, irmãos ou até de líderes comunitários e religiosos. Mas isso não acontece só nos processos, nas situações de mediação na área da família. Por exemplo, também na área da vizinhança, de responsabilidade civil, aparece muitas das vezes a questão sobre a possibilidade ou não de peritos e de testemunhas participarem dos encontros. E em relação a isso e a essas questões que são colocadas, que óbvio são todas elas muito interessantes, mas importa nós entendermos que algumas delas são meramente teóricas e outras derivam efetivamente da falta de conhecimento sobre o procedimento, os princípios da mediação, e por esse motivo eu senti aqui que existe a necessidade de abordar este tema. E como, por regra, eu também sempre dou respostas fundamentadas na lei, e aqui não poderia ser diferente. Então, vamos pegar nos princípios estabelecidos no artigo 2º da Lei de Mediação e no artigo 166 do Código de Processo Civil para responder a esta questão de podem ou posso convidar terceiros para participar na mediação? Bom, em primeiro lugar, os princípios, vocês já sabem que eu os divido em 3 grandes grupos. Os princípios da mediação em relação ao processo de mediação, os princípios em relação ao mediador e à sua atuação propriamente dita, e depois a questão dos princípios em relação aos mediados e aos advogados que os acompanham. Então, sobre esta questão em particular, se nós pegarmos nos princípios relacionados com o processo e em particular a questão do princípio da oralidade, desde logo nós identificamos ali que se eventualmente terceiros vierem ao processo é nesse sentido de que haja uma conversa, uma explicação, um esclarecimento, eventualmente algo que pode de facto agregar valor ao trabalho que está a ser realizado. Depois, a outra questão e o outro princípio é o princípio da informalidade. Então não vão existir aí notificações para que terceiros compareçam e que se não comparecerem vão ter uma penalidade. Mas mais importante do que tudo isso é nós fazermos aí a referência e a alusão à questão do princípio da confidencialidade do processo de mediação. Porquê? Porque se terceiros vierem a participar do processo de mediação, tudo o que eles trouxeram ao processo é ali acolhido através dessa confidencialidade e não pode, por isso, ser nem partilhado, nem utilizado em outros processos fora da mediação. E isso faz com que nós precisamos de entender efetivamente uma questão que eu entendo que é absolutamente crucial para dar resposta a esta pergunta, que é qual a necessidade, qual o objetivo e qual a consequência daquilo que nós vamos pedir que um terceiro venha participar da mediação e também aquilo que nós vamos dar como resultado ao que efetivamente venha a ser trazido por essa pessoa. E para que nós consigamos construir aqui um entendimento sobre essa possibilidade de convidar terceiros ou não a participar da mediação, importa também falarem um pouco sobre os princípios dos mediados e dos advogados que os acompanham, porque ali nós temos a questão da autonomia da vontade e por isso é que nós dizemos que o processo de mediação é voluntário e dentro dessa autonomia da vontade, se todos os intervenientes entenderem que é interessante um determinado terceiro participar daquele processo, estiverem em consenso sobre essa participação, estiverem em consenso sobre o objetivo dessa participação e ainda tiverem também em consenso em relação àquilo que eles vão fazer com aquilo que for dito e aquilo que for trazido por esse terceiro, então não existe nenhum impedimento para que o terceiro possa participar. Mas esse terceiro também vai ser convidado de uma forma voluntária a querer participar e, aceitando participar, terá de assumir todos os princípios estabelecidos aí na Lei de Mediação e no Código de Processo Civil. E, portanto,
a resposta acertada é de que cada caso vai ter efetivamente uma resposta mais adequada àquela situação. Então não podemos generalizar em relação os filhos podem participar do processo de mediação, os filhos menores, os filhos maiores, a sogra. Não há uma resposta pronta para esse tipo de situações porque vai depender de cada caso concreto. Desejo ter ajudado aí com esta questão. Mais alguma outra situação, coloquem aí nos vossos comentários. Se tiveram algum caso relacionado com esta situação em concreto, partilhem também aí nesses comentários, porque é muito interessante nós conhecermos efetivamente o que na prática está a acontecer, não obstante ser muito interessante também desenvolvermos questões que são questões doutrinárias ou são questões aqui de facto mais teóricas, ok? Espero ter ajudado e até ao nosso próximo encontro.